Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de R$ 20.000. E eu sou Alexandre Cury e o tema de hoje é a importância de gerar conexão pessoal. E afinal, o que será que é conexão pessoal? Como é que a gente gera? E a gente vai entender tudo isso hoje. E para começar, eu queria contar dois casos que aconteceram aí durante a minha carreira e que são interessantes para a gente ilustrar um pouco essa questão da conexão pessoal. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, uma ocasião, em que houve uma mudança na liderança da empresa, certo? Houve uma troca de liderança e o novo presidente que chegou, ele fez lá a análise dele e no final o que aconteceu? Ele acabou demitindo quase que toda a diretoria. Tá? Eu digo quase que toda lá porque dentro da análise dele ele deixou duas pessoas ali, uma delas fui eu, mas acabou trocando o resto todo. Então toda a diretoria saiu e ele começou a trazer pessoas para substituir as pessoas que estavam saindo, pessoas que eram vamos dizer, da confiança dele. Então eram pessoas que ele confiava. Então ele mudou tudo, trouxe pessoas que ele confiava. Por que ele fez isso? Ora, ele precisava gerar resultado. E ele entendia que ele poderia gerar resultado muito mais com as pessoas que ele confiava. Por isso que ele fez toda essa troca. E o segundo caso que eu queria comentar com vocês, e depois a gente vai argumentar um pouquinho mais sobre esses dois casos que eu estou contando. Foi eu que acabei mudando de empresa, e nessa mudança de empresa eu assumi uma área já existente na empresa que eu cheguei, que é bastante comum. E quando eu assumi essa diretoria, tinham lá algumas pessoas já trabalhando na empresa, já trabalhando há algum tempo. E, bom, aí da mesma forma como aquele presidente que eu falei para vocês fez uma avaliação, eu também fiz a minha avaliação, e no final das contas eu acabei não trocando ninguém, eu não trouxe ninguém da minha confiança. Eu mantive todo o time que estava lá, porque eu entendi que, de fato, o time que estava lá tinha uma capacidade, um potencial muito grande. E o que, de fato, depois acabou se confirmando, dados os resultados que a gente gerou nos anos que vieram depois que eu assumi a área. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual dos dois está certo? Aquele presidente que eu tive, que chegou, acabou mandando todo mundo embora e trouxe pessoas da confiança dele, trouxe pessoas novas, ou eu que assumi a área e acabei mantendo todo mundo, acabei não trocando ninguém, eu vinha trocar alguém já há alguns anos depois que eu assumi. Qual dos dois está certo? E a questão aí é que, na verdade, não existe um certo e um errado. A gente tende a achar, e foi uma coisa muito interessante, na época que eu trabalhava na empresa, onde chegou o presidente e mudou todo mundo, existia ali dentro da empresa, das pessoas que já estavam lá, um certo desconforto, obviamente, né? Porque chegou um cara novo, estava trocando todo mundo, o pessoal se sentia um pouco desrespeitado no sentido de que eles que já estavam lá há algum tempo pareciam ter menos relevância, menos importância do que os que estavam chegando agora, dos que eram pessoas de confiança do presidente. Agora, a questão é a seguinte, e eu não culpo, em nenhum momento eu culpei ele, e era sempre ao contrário que eu fazia ali o meu discurso dentro da empresa. Né? O que acontece é muito simples. Chega uma pessoa nova na empresa, ele chega com uma responsabilidade muito grande, principalmente ele que chegou como presidente da empresa. Então ele tinha que gerar um resultado muito grande, muito rápido. E quando você contrata uma pessoa de fora, na verdade é isso que você quer. Você está buscando
uma alternativa que te gere resultado mais rápido, uma vez que você está trazendo uma pessoa que pode atender aquilo que você precisa para o futuro, né? O potencial de trabalho que você está buscando. Então, isso é claro, vai ser muito rápido, você tem que ser muito rápido. Ora, se ele tinha que dar muito resultado muito rápido, ele não podia perder aquele tempo em conhecer as pessoas, saber como trabalhar com as pessoas, criar conexão pessoal, que é o nosso tema de hoje. Ele não tinha esse tempo. Como ele não tinha esse tempo, ele acabou trazendo as pessoas que ele já conhecia, ou seja, as pessoas que já tinham conexão com ele. Por quê? Conhecendo essas pessoas, tendo conexão, essas pessoas trabalham em conjunto de uma forma mais harmônica do que se ele tivesse que desenvolver conexão. E isso é uma coisa lógica, né? Uma vez que você tem a conexão, as coisas fluem melhor, as coisas acontecem de uma forma mais rápida, talvez, tá? Nem sempre mais fácil, mas acontecem de uma forma mais rápida. Você ganha aquele tempo entre você gerar conexão, você conhecer a pessoa te conhecer, ou seja, você ganha esse tempo. No momento em que você precisa dar um retorno rápido, precisa gerar resultado, isso é uma alternativa interessante. Então, ele não estava errado de fazer aquilo que ele fez. Por outro lado, quando eu assumi aquela área nova e acabei não mudando ninguém, eu senti nas pessoas o potencial que elas tinham. Então, eu me permiti um tempo para gerar essa conexão. E uma vez gerada a conexão, as coisas começaram a acontecer com resultado extremamente alto. É só um pouco mais de tempo que você precisa, não tem jeito. Então, as duas abordagens estão corretas, mas no final, é só uma questão de ponto de vista. Mas no final, o que acontece? O que é importante que existe por trás de qualquer uma das situações? É a conexão pessoal. Então, essa questão da conexão, ela é extremamente importante. Por quê? A conexão, ela gera que o trabalho flua melhor, ela gera um fluxo de informação, um fluxo de comunicação, e isso tudo vai gerar resultado. Então, o que a gente entende? Não é incomum que alguém seja promovido porque o chefe gosta dele ou dela. Isso eu acho que todo mundo já viu. Se você já viu, coloca aí no chat para mim. Isso acontece de fato. Então, por que isso acontece? Não tem nada a ver com puxa-saquismo. Ele não foi promovido porque ele era puxa-saco. O que acontece é que existia uma conexão pessoal entre eles. Ora, se existe uma conexão pessoal, existe uma confiança maior. Ora, se existe confiança, se existe um fluxo de informação, um fluxo da comunicação mais fácil, quem que você gostaria trabalhando para você? Ora, se você vai promover alguém, não é muito melhor que você promova uma pessoa que já tem a conexão pessoal com você, de forma que você consiga o resultado que você espera de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil? Isso é óbvio. Por isso é que a conexão pessoal, ela é importante dentro de um processo de promoção. Você vai ser promovido mais facilmente se você tiver conexão pessoal com os tomadores de decisão, lá, as pessoas que realmente definem quem vai ser promovido ou não. Então, não é que existe uma questão de puxa-saquismo. Isso não vai te fazer ser promovido, tá? Ser puxa-saco não vai te fazer ser promovido. Por quê? O que te faz ser promovido é a perspectiva de ganho potencial que você pode trazer para a empresa, para o departamento, para o seu chefe. Então, é sempre a perspectiva de ganho futuro, de ganho potencial. Ora, eu não vou promover uma pessoa que vai chegar lá na função nova, no cargo novo que eu vou colocar ela, e ela não vai me trazer um resultado. E esse resultado é potencial no momento que eu estou selecionando a pessoa. Então, eu vou escolher a pessoa que tem mais potencial de gerar o resultado que eu preciso naquela função. E isso é tudo futuro. E ninguém é burro de promover alguém
só porque ele acha outra pessoa legal. Porque ele estaria se dando um tiro no pé. Pensa bem, eu promovo o fulano porque ele é um cara legal, eu gosto dele e ele é o puxa-saco. Agora, se ele vai chegar no cargo novo, que eu estou promovendo ele, e não vai me trazer o resultado que eu espero, o que adianta eu fazer isso? Eu não sou burro de fazer isso. Você tem que movimentar, a máquina tem que gerar resultado. E para a máquina gerar resultado, as pessoas que trabalham comigo têm que gerar resultado para que eu possa gerar resultado. E esse é o ponto básico da liderança. Ora, como é que eu vou colocar uma pessoa, vou promover uma pessoa só porque ela é legal, só porque eu gosto dela? Não faz sentido nenhum e ninguém vai fazer isso. Então, essa questão de puxa-saquismo, ela não te leva à promoção. Muitas vezes as pessoas que estão em volta falam, não, mas ele só foi promovido porque era puxa-saco. Quando, na verdade, não era isso. Existia, sim, uma conexão pessoal entre o tomador de decisão e a pessoa que foi promovida. Ora, se existe uma conexão pessoal, o trabalho fica facilitado, os resultados vêm de uma forma mais rápida e muito mais fácil. Então, faz sentido você trabalhar com pessoas com quem você tem conexão. Agora, então, eu que quero ser promovido, eu que quero criar uma carreira de sucesso. Se essa questão da conexão pessoal é um fator decisivo dentro de uma decisão de promoção, eu preciso, então, saber criar conexão pessoal. Isso é fundamental se eu quiser ter sucesso na minha carreira. Se eu não souber criar essa conexão pessoal, eu, de fato, não vou ter sucesso. Não tem como, porque isso é um fator chave. E pessoas que não criam conexão, normalmente são mal vistas. E se elas são mal vistas, elas não são promovidas, especialmente hoje em dia. A gente sabe que hoje em dia a gente vive num mundo muito mais colaborativo, muito mais cooperativo. Se uma pessoa não cria conexão, se ela não gosta de fazer isso, uma pessoa que se isola, ela não vai ser promovida. E eu conheci muita gente assim, pessoas que às vezes tinham funções muito técnicas, né, que trabalhavam às vezes em engenharia, às vezes em TI, eram pessoas extremamente técnicas, que não se preocupavam em criar relacionamento, não estavam nem aí em criar conexão com ninguém. Por melhor que a pessoa seja tecnicamente, ela vai permanecer ali. Por quê? Ela não gera conexão com as pessoas. Tinha até um rapaz de TI, numa das empresas que eu trabalhei, que era uma pessoa, tecnicamente, era impecável. Realmente, qualquer coisa que acontecesse lá dentro dos sistemas da empresa, ele sabia resolver com maestria. E, eventualmente, surgiu uma potencial promoção. Na verdade, o chefe dele acabou mudando de empresa e a vaga ficou ali. Enquanto a gente discutia isso dentro da diretoria, surgiu exatamente isso. Olha, e o fulano? O fulano tem capacidade técnica, mas o fulano, ninguém gosta dele. O fulano, ele tem dificuldade de relacionamento com todo mundo. Ou seja, ele não cria conexão pessoal. E ele foi descartado para aquela promoção. Percebe? E no final das contas, era uma expectativa que ele tinha, ele se frustrou porque foi outra pessoa para o lugar dele, e eventualmente até acabou saindo, depois de alguns anos, na verdade, ele acabou saindo da empresa. Mas percebe de quem que é a responsabilidade? A oportunidade estava lá, a oportunidade acabou surgindo, ele não precisou nem criar a oportunidade, ela surgiu ali no colo dele. E ele deixou passar. Ele deixou passar porque ele não tinha esse cuidado da conexão pessoal. E é claro, uma pessoa vista assim é mal vista e acaba carregando isso dentro da empresa. Então, criar conexão é fundamental se você quer ter sucesso na sua carreira. Então, não tem jeito, é por aí que você tem que trabalhar, né? E isso acontece muito com essas pessoas que eu estava mencionando, que têm uma capacidade técnica muito grande. Elas escolhem se aprofundar tecnicamente e não fazem o desenvolvimento dos soft skills, né? Os soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, as habilidades que a gente tem realmente entre elas de relacionamento, de conexão. Se você não se aprofunda nisso, dificilmente você vai ser promovido, porque você vai se colocar numa posição
onde você é bom tecnicamente, mas isso não te ajuda na promoção. Então, é super importante a gente desenvolver soft skills, entre eles, essa capacidade de conexão. E quando a gente fala em conexão, tem dois mitos que a gente precisa esclarecer. Isso é muito importante, tá? Por quê? Muita gente acredita, equivocadamente, tá, que a capacidade de se conectar com outras pessoas é uma habilidade que cabe só àquela pessoa que nasceu com isso. Ou seja, aquelas pessoas mais extrovertidas, que falam muito e tal, têm facilidade em se conectar. E as pessoas acreditam que essa capacidade de conexão está restrita só a essas pessoas. Ou eu nasci com essa capacidade, ou se eu for um pouco mais tímido, se eu for um pouco mais... se eu me isolar um pouco, né, se eu não sou tão sociável assim, eu não vou ter essa capacidade de conexão. E isso não é verdade. Por quê? A capacidade de se conectar é uma habilidade. Uma habilidade, ela pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, pode ser controlada, pode ser aperfeiçoada por qualquer pessoa, sem restrição. Basta você querer e você vai desenvolver. Isso é uma questão que está ligada à inteligência emocional. Então, você consegue, sim, desenvolver conexão. E esse é o primeiro mito que a gente já tem que fazer cair por terra. Ou seja, não importa se eu sou tímido, se eu quiser aprender, eu consigo. É uma habilidade que eu consigo desenvolver. E o segundo mito é que tem gente que acha que é fácil, é natural você se conectar com qualquer pessoa que a gente se relaciona no dia a dia. Ou seja, vamos explicar melhor isso, né? Você chega a alguma pessoa, às vezes uma pessoa que você não conhece, às vezes uma pessoa que você tem pouco conhecimento, e você acha que é uma coisa natural, ou seja, você chega lá e às vezes você vai com a cara da pessoa, a pessoa vai com a sua cara, uma coisa meio assim, e aí criou conexão. Tem outras pessoas que a gente já não vai tanto, e aí não cria conexão. Então, as pessoas acham que criar conexão é alguma coisa natural. Se for para criar conexão, eu já vou perceber logo de cara, já vou me identificar com a pessoa e vou criar conexão. Se não for para criar, se eu já não vou com a cara da pessoa, acabou, isso não existe. E a verdade é que não é assim que funciona, tá? Essa não é uma questão tão natural. Cheguei, pronto, já me identifiquei. Não, muitas vezes, às vezes contra o nosso próprio interesse, a gente acaba esperando que a conexão aconteça naturalmente e ela não acontece. E aí, por várias razões, seja porque você é tímido, porque você é orgulhoso, porque, sei lá, tem algumas pessoas que são meio cínicas ou cheias de pompa, né? E aí ela fica esperando, a pessoa tem que se conectar. E as coisas não acontecem assim, as coisas não têm essa... a conexão, ela não é natural assim. Então, não tem jeito, você consegue desenvolver. Mesmo quando você não se identificou ali com a pessoa de cara, existem técnicas que você pode usar e que vão te fazer se conectar com a pessoa. E aí você percebe o quanto é importante isso, né? Por quê? Uma boa conexão, ela já permite que você comece o relacionamento com o pé direito, né? É sempre bom a gente começar o relacionamento bem. Quando você cria conexão, é isso que você está fazendo. E isso faz com que você resolva os problemas, ou pelo menos facilite a solução. Ora, se a gente tem um problema para resolver, eu tenho um problema para resolver com você, mas a gente não tem conexão. Eu não vou com a sua cara, você não vai com a minha cara, a gente não tem essa ligação. Não é muito mais difícil resolver o problema nessas circunstâncias? Quando a gente tem conexão com a outra pessoa, a tendência é que, ok, temos um problema, vamos resolver o problema junto. Quando não tem conexão, passa a ser um contra o outro, né? Um querendo provar por que o outro está errado. E ao invés de trabalhar na resolução do problema, a gente trabalha em prejudicar o outro, ou seja, viram inimigos naquela situação, ao invés de colaboradores, pessoas que estão do mesmo lado tentando resolver um problema comum. Então, quando você cria conexão com a pessoa, os problemas ficam de mais fácil resolução. E isso é muito bom, porque assim, todo mundo tem muito problema todo dia. Então,
Então, quando a gente tem conexão, se isso ajuda a gente a resolver, esse é o caminho. Consequentemente, isso aumenta muito as probabilidades de sucesso na sua carreira, na sua vida pessoal, inclusive, também. Por quê? Ora, se você consegue resolver os problemas de uma forma mais fácil, mais rápida, você está gerando resultado. Ora, gerar resultado é o que vai te trazer muito mais sucesso dentro da sua vida profissional. É isso que você vai precisar fazer. Ora, se a conexão ajuda nisso, eu saber fazer isso de uma forma consciente vai me trazer sucesso. É certamente isso que vai acontecer. Então é extremamente importante a gente aprender a gerar conexão, sabendo que não é uma coisa que nasce com você, não necessariamente é uma habilidade que se adquire e não é uma coisa natural muitas vezes, né? Tem vezes que sim, você chega lá e já fala, pô, tem até uma expressão, o meu santo bateu com o dele, né? A gente fala assim. Então, isso aí gerou uma conexão natural, mas nem sempre é natural. E ela depende de técnica, você precisa desenvolver isso. Então, vamos entender melhor isso. Como é que funciona a conexão? E existe uma explicação muito interessante dentro do processo de persuasão. O que acontece? A persuasão, para falar de forma bem breve, é a gente perceber que as pessoas se comportam de uma maneira previsível, ou seja, elas têm padrões fixos de ação. Ou seja, dado um determinado gatilho, que a gente chama de gatilho mental, a pessoa vai se comportar de uma maneira previsível. Isso é persuasão. A reação que ela tem é uma reação automática, uma reação inconsciente. Ela não pensa antes de tomar aquela reação. À medida que aconteceu o gatilho, ela reage daquela forma. E a gente sabe, dentro do processo de persuasão, isso já foi provado várias vezes pela psicologia, e são reações comuns a todos os seres humanos. Dado um determinado gatilho, todos os seres humanos respondem da mesma forma. E essa reação é automática e inconsciente. E o gatilho mental da conexão pessoal, ou a conexão pessoal está ligada a um gatilho mental chamado afeição. Ou seja, não é uma coisa feita conscientemente por ninguém. Ela é uma resposta automática, uma resposta inconsciente da mente humana. Agora, se você domina como isso funciona, isso passa a ser um diferencial extremamente importante para você. À medida que você sabe como criar conexão, você sabe como ela funciona, você passa a ser consciente nesse processo. Então, ao invés de vítima do processo, que é aquela questão natural, chega uma pessoa e fala, com essa eu gerei conexão, com essa outra eu não gerei conexão. De uma forma um pouco natural, não. Você passa a dominar esse processo, você passa a atuar de uma forma muito mais ativa e você cria conexão ou não. E dominar isso é um diferencial importante porque pouca gente tem. E o que acontece? Em geral, a gente prefere dizer sim, quando eu falo a gente, é toda a humanidade, né? O ser humano prefere dizer sim aos pedidos das pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. E isso é uma coisa muito fácil da gente entender. Por exemplo, se a gente tem uma indicação para uma vaga de emprego, não é muito melhor, por exemplo, se você está buscando uma pessoa para substituir lá uma outra, para preencher uma vaga que você tem em aberto. Se você tem um amigo que recomenda alguém, você vai confiar muito mais nessa pessoa do que pegando uma pessoa de fora que não veio recomendada. Então, essa indicação é muito importante. Por quê? A gente prefere dizer sim às pessoas em quem a gente confia, de quem a gente gosta, percebem? Então, tem até eu trabalhei numa empresa e era muito interessante, né? Porque o que acontece? Normalmente, nas outras empresas que eu trabalhei, existia sempre uma certa restrição a você ter pessoas dentro da empresa que eram parentes ou relacionadas de alguma forma. Então, por exemplo, se o marido trabalhava na empresa, a esposa nunca poderia trabalhar lá. Se o primo trabalhasse lá, isso não era bem visto,
dentro da empresa. E nessa outra empresa que eu trabalhei, era justamente o contrário. E isso era muito interessante. Por quê? O que acontecia? Em primeiro lugar, toda vaga que tivesse aberto, sempre que a empresa fosse contratar alguém, ela pedia indicação para os funcionários. Ou seja, antes de abrir a vaga para o mercado, antes de contratar um headhunter ou qualquer coisa, a empresa, o RH da empresa, pedia indicações dos funcionários. Então, saía lá internamente a vaga. Olha, nós temos uma vaga e a gente gostaria que vocês, então, dessem as suas indicações. E era sempre uma preferência. E, se fosse da família, melhor ainda. Então, se fosse uma pessoa, marido, esposa, filho, pai, melhor ainda para a empresa. Então, dentro lá da empresa era muito interessante, porque você via famílias ali, né? Porque toda vez que surgiu uma vaga, as pessoas acabavam indicando membros da família, e era melhor para a empresa. E isso é muito interessante, né? Eu vi isso só numa empresa que eu trabalhei, mas eu achava muito legal isso. Por quê? Ora, se eu vou indicar uma pessoa, eu acabo gerando um certo compromisso para mim mesmo. Eu não vou indicar uma pessoa que eu sei que vai chegar lá na empresa e não vai fazer um bom trabalho, porque isso depõe contra mim. Então, o que acontece? Eu acabo indicando pessoas melhores. Então, esse processo já era uma primeira seleção da pessoa. Por quê? O próprio funcionário que estava indicando, ele indicava pessoas que ele tinha certeza que iam dar bons resultados, que iam fazer o trabalho bem feito. Isso era uma sacada genial da empresa, porque isso funcionava muito bem. E quando estava lá dentro, o próprio funcionário que tinha indicado, ele fazia questão de fazer aquela supervisão em cima do funcionário que ele estava contratando. Então ele encostava lá e falava, tá tudo bem, tá indo bem, tá te faltando alguma coisa. Ele dava aquele suporte, aquela recepção para o funcionário que tinha acabado de chegar. E esse tipo de recepção ajuda muito para quem está se adaptando ali na empresa, na função que não fazia. Então esse tipo de coisa ajudava demais. Então, a empresa era extremamente inteligente nesse sentido, só trazia benefícios, né? Ainda hoje, tem algumas empresas que eu trabalho que falam assim, não, aqui não pode trabalhar a família. Eu falo, olha, vocês deviam repensar isso, porque tem uns pontos interessantes. E esses pontos, eles estão dentro da conexão pessoal. Por quê? Se eu vou indicar, eu não vou indicar uma pessoa com quem eu não tenha conexão. Eu vou indicar uma pessoa justamente que eu tenho conexão pessoal. E para a empresa, quando você indica alguém, a empresa confia mais. Por quê? Porque ela tem uma conexão com você também. Então percebe como as coisas vão se ligando? Isso vale para qualquer coisa na vida, né? Eu dei o exemplo aqui do emprego, de uma vaga nova, mas isso vale para qualquer coisa na vida. Até venda de produtos, pedido de empréstimo, né? Vem alguém pedir empréstimo para você. Se você conhece a pessoa, você tem mais dificuldade em falar não. Você tende a querer dar um jeito de falar sim. E qualquer outro tipo de pedido que se faça. Então, isso é importante. Então, essa conexão gera o quê? Gera facilidade na promoção. Então, se você está buscando promoção, você tem que buscar fazer conexão pessoal. Não tem jeito, você precisa desenvolver essa habilidade. Mas agora, você deve estar se perguntando o seguinte, tá bom, eu entendi, a conexão é super importante, vamos fazer, mas eu não sei, eu sou uma pessoa tímida, ou eu não sei exatamente a diferença entre conexão, entre ser puxa-saco. Então, por onde eu começo? Quais são as dicas que você pode me dar? É isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Onde que a gente começa a gerar conexão pessoal? Em primeiro lugar, é importante você causar uma boa primeira impressão. O que acontece? A gente tem pesquisas aí que mostram que a grande maioria das pessoas, ela decide gostar ou não de você nos primeiros 7 segundos de uma conversa. 7 segundos. É isso mesmo. Então, você conheceu uma pessoa, vai começar a conversar com ela, os 7 segundos primeiros são fundamentais. A pessoa decide se ela vai gostar ou não de você. É interessante, né? Porque uma vez que ela forma essa primeira impressão, o restante do tempo
ela simplesmente passa buscando justificativas para a avaliação inicial que ela fez. Então, se ela chegou lá e ela já, aqueles primeiros segundos, ela falou, putz, não foi, não gerou conexão. O tempo inteiro que ela passa depois, ela fala, ó, tá vendo? Por isso que eu não gostava dele. Qualquer coisa que você fale, vira uma justificativa para ela reafirmar aquela posição inicial dela. Só isso. E a partir do momento que você gosta da outra pessoa, você vai buscar, poxa, por isso que eu gostei dele, tá vendo? Olha, ele é um cara muito parecido comigo, então, por isso que eu gostei dele. Então, isso é interessante. Se você, então, vai fazer uma reunião vídeo, ou pessoalmente, face a face, né, como a gente fala, ou por videoconferência também, faz. Então, a primeira impressão, ela sempre vai ser determinada pela linguagem corporal. Então, são gestos que você faz, o teu sorriso, o teu olhar, as expressões faciais, isso é fundamental. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz. Então, você não vai entrar num primeiro contato carrancudo, sabe? Ou aquele negócio que você trava, né, meu? Aquela coisa de braço cruzado, tudo. Isso vai ser ruim para você gerar conexão. Você tem que ir de uma forma mais aberta, sempre com um sorriso, olhar, olhos nos olhos. Isso é extremamente importante. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Aí você fala, bom, mas e se for por telefone? Bom, por telefone, o que acontece, e esse primeiro contato nunca é bom a gente fazer de forma escrita, porque a forma escrita a gente não consegue colocar lá de fato ou expressar aquilo que a gente quer, né? Acaba sendo uma questão de interpretação do outro lado. Então, faço contato por telefone, se for o caso. E aí, como não tem expressão facial, não consegue ver seus gestos, o que vai mudar é a voz, né? A sua voz e a forma, as inflexões que a gente fala, né? Isso vai atrair ou não as pessoas. Então, por exemplo, se você tem um tom entusiasmado na sua voz, isso vai te ajudar. Então, se você alterna um pouco o ritmo da fala, né? Uma hora você vai falar um pouco mais rápido, mais lento, você vai, no final da frase, você dá aquela intensidade maior, você enfatiza algumas palavras, tudo isso vai te ajudar a fazer a diferença numa conversa. Então, o tom de voz que você usa é extremamente importante se for por telefone, tá? Então, pensa o seguinte, a forma como você diz alguma coisa é muito mais importante que a informação que você quer passar. Isso faz muita diferença. Então, a forma de você falar é mais importante do que a informação que você pretende passar. E isso é natural. Muitas vezes, as pessoas chegam para um primeiro contato, para uma primeira reunião, e ela vem com uma certa agressividade. Quando ela vem com uma agressividade, você se coloca numa postura defensiva. E isso não gera conexão. E aí o que acontece não é o que ela está falando que é importante, mas é a forma como ela está falando. E ela pode estar cheia de razão naquilo que ela está falando, ela pode estar dizendo coisas que façam sentido para você, mas se ela chegar com essa conotação de raiva, de agressividade, isso já não vai gerar uma conexão, vai ficar muito mais difícil. E aí tem uma pergunta aqui, que interessante, não tem nada a ver com ser simpático apenas, tem técnica, sem dúvida, não é uma questão de ser simpático, você vai gerar conexão, mas é uma questão de técnica, como você vai ser simpático, né? Como você vai fazer essa conexão, isso é que é extremamente importante, né? Tem uma outra dica, que essa é fundamental, mas muito pouca gente usa, que é escutar a outra pessoa. Aí você fala assim, poxa, mas isso é uma coisa extremamente básica, né? Só que você tem que tomar um cuidado, né? Por quê? Gera sim conexão, quando você escuta, né? Uma coisa simples, básica dessa, como escutar o outro, mas dar atenção para ele, ou seja, escutar com atenção, é uma questão chave para você se conectar com a pessoa, isso desde o primeiro momento. Certo? Então, quando você escuta a outra pessoa de uma forma ativa, vamos dizer assim, isso é fundamental para você gerar conexão. Ora, ninguém quer fazer conexão com uma pessoa que não está escutando direito, que está pensando em outra coisa, que enquanto você está falando, sei lá, está imaginando o que ela vai fazer depois. Então, não adianta. A questão é o seguinte, quando você, de fato, escuta de forma ativa, você está enviando uma mensagem
que é muito clara: eu me importo com você. E quando você faz isso, você gera conexão, porque todo mundo tem essa necessidade básica. Então as pessoas querem que as outras se importem com elas. E quando você escuta, quando você dá atenção para a pessoa, você vai gerar conexão, porque você está atendendo essa necessidade de se importar com a outra pessoa. Isso é fundamental. Então, o que a gente percebe nas pesquisas? Que as pessoas que olham olhos nos olhos são capazes de se conectar mais facilmente com os demais. Por quê? O olho no olho significa que você realmente está escutando o que a outra pessoa está falando, e isso gera conexão. Uma outra técnica que você pode usar para gerar conexão é fazer perguntas. Mas não é qualquer pergunta, você tem que fazer boas perguntas, como a gente diz. Então, se você está numa reunião, se você está com uma outra pessoa, é importante você fazer isso, você colocar perguntas. Mas tem que ser perguntas que tragam alguma substância, que tragam algum valor para aquilo que está sendo discutido, né? Não é falar para... Não, eu vou falar qualquer coisa aqui só para o pessoal perceber que eu estou aqui. Isso não vai te ajudar, muito pelo contrário. Se você falar alguma besteira, você vai ficar ainda com a fama de, olha, já falando besteira de novo. E vocês devem ter conhecido pessoas assim. Se conheceram, coloca aí no chat para mim. É aquela pessoa que toda vez que abre a boca para falar alguma coisa, o pessoal começa a se olhar na reunião e fala, ixi, o que vem agora? Não é uma questão de você chegar lá e falar qualquer coisa. Não. Você tem que trazer questões que tragam valor à reunião. É importante fazer isso. Mas, se não tiver nada que traga valor, é melhor você ficar quieto. Agora, é importante você buscar isso o tempo todo e você se colocar de uma forma que você agregue valor. São questões que elas não são tão pontuais, elas são questões um pouco mais complexas, né? E quando você vai fazer uma pergunta para o outro, é interessante você fazer uma pergunta que gere nele a necessidade de falar mais. São as perguntas abertas que a gente fala. Porque quando você faz uma pergunta fechada, é aquela pergunta que a resposta é sim ou não. E aí, você vai fazer isso? Sim, não. Esse tipo de pergunta, ele gera pouca conexão. À medida que você faz uma pergunta que leva a necessidade do outro falar mais, do outro colocar mais detalhes, isso é interessante para gerar conexão. Poxa, isso é interessante. Como que você vai fazer isso? Como que você pretende fazer isso? Olha, você usou uma pergunta aberta, né? Que é quando a gente usa os pronomes interrogativos. Como, o que, quando... Então, a pessoa sente essa necessidade. E isso mostra que você está interessado. E quando você está interessado, a outra pessoa fala, poxa, que legal, ele está interessado. Ela passa a criar uma conexão direta com você. Então, fazer perguntas, boas perguntas, é extremamente interessante para você gerar conexão. Uma outra forma de você gerar conexão também é aprender com a outra pessoa. A gente sempre se colocar numa posição de aprendiz. E isso é interessante. Então, você vai pegar essa outra pessoa com quem você está tentando se conectar e enxergar ele como alguém que pode ensinar alguma coisa para você. Quando você faz isso, você, de fato, gera uma conexão, porque você demonstra um interesse. Você se colocou numa posição onde, o que eu posso aprender com essa pessoa? Então, como essa pessoa pode contribuir comigo no meu aperfeiçoamento pessoal, no meu aperfeiçoamento profissional. E isso é muito interessante, né? Então, quando você faz isso, é um momento em que você vai trocar conhecimento, vai trocar experiência, vai trocar vivência, vai trocar emoções. Quando você faz uma troca, você gera conexão. Então, trocou conhecimento? Poxa, isso é muito interessante. Como que você pretende fazer isso? Ele vai te passar. Poxa, eu tive uma situação que era diferente. Você está passando uma experiência, uma vivência. Eu tive uma situação muito parecida com essa, onde aconteceu tal e tal coisa. Percebe que você está agregando? Então, é a outra pessoa agregando valor para você, você agregando para ela. É uma troca. Nesse momento, você gera muita conexão, né? E é uma coisa que é útil para você, né? Como você realmente está colocando questões substanciais, questões de valor, e você vai aproveitar isso também. Então, isso é útil para você. Mas aí o que acontece? A outra pessoa percebe que ele não está falando sem ninguém estar ouvindo, que o que ele está falando faz algum sentido, transforma ele numa pessoa importante dentro do processo, tão importante quanto você. Então, essa questão de compartilhar experiências, compartilhar
vivências, é muito interessante para fazer conexão. Esse é um momento que acaba se tornando único, ele consolida essa conexão. Então é muito importante. O que você tem que só tomar cuidado nesse processo é com ironia, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso, né? A pessoa chega, a gente conhece ela e a gente já faz uma piada, uma ironia, né? Usa um sarcasmo, faz uma crítica, a gente às vezes critica a aparência da outra pessoa, a gente nem conhece direito e já comenta alguma coisa. A gente às vezes dá apelido, né? A pessoa chegou lá, a gente já chama ela de um apelido que a gente criou na hora. E isso é muito ruim para você criar conexão. A partir do momento que você usa sarcasmo, ironia, você quebra a conexão. A pessoa não vai querer, de fato, travar a conexão com você. Então, você nunca deve começar usando sarcasmo, crítica, piada, esse tipo de coisa. Por quê? A pessoa se sente julgada. E quando a pessoa se sente julgada, ela entra numa postura defensiva. E aí ela vai bloquear qualquer tipo de abertura que você tenha para criar conexão. Então a conexão é importante, mas você começa de uma forma mais positiva. Depois, com um relacionamento mais avançado, a pessoa que já te conhece, já criou conexão, já existe, aí é outra coisa. Aí piadas, brincadeiras, elas são cabíveis ali dentro do relacionamento. Mas se você está criando conexão, isso não é muito interessante. A pessoa se sente... às vezes já aconteceu, eu já vi acontecer, dentro de uma reunião, que tinha um monte de gente, e uma pessoa apresentando alguma coisa, e uma outra faz brincadeira com aquilo que ela está apresentando. Nesse momento, a pessoa já se coloca numa postura defensiva, porque ela está apresentando alguma coisa séria, não é para brincar. Então, quando você cria isso, você já gera você quebra qualquer possível conexão que existe. E no final das contas, a gente precisa dessa conexão pessoal se a gente de fato quer ser promovido. Isso é extremamente importante. Então, com essas técnicas, com essas dicas, eu tenho certeza que você já vai conseguir estabelecer conexão pessoal positiva logo no início do relacionamento. E ter essa conexão facilita demais todo o seu trabalho, né? Porque vai facilitar a resolução de problemas, vai trazer a pessoa para o seu lado para te ajudar a resolver os problemas, vai te gerar mais resultado muito mais rápido e, consequentemente, venha a promoção, ela vem junto. Pessoas que não criam conexão dificilmente conseguem promoção. Isso não tem nada a ver com puxa-saquismo. É, de fato, uma conexão honesta, verdadeira. Você está criando isso com o objetivo de uma troca saudável. Então, isso não tem nada a ver com puxa-saquismo. E é claro, nos tomadores de decisão, eles vão querer pessoas próximas a ele, vão querer promover pessoas assim, justamente pessoas que eles têm conexão. Senão não faz sentido absolutamente nenhum. E aí, eu queria, então, estabelecer com vocês desculpa, é que eu estava vendo uma pergunta que a gente acaba distraindo. Bom, pode colocar aí no chat as dúvidas que vocês tenham, então. Vamos lá. Já apareceu uma dúvida aqui de uma forma diferente aqui no Instagram, e eu estava vendo. Então, é uma pergunta que é assim, da Camila. Como manter a comunicação mesmo quando a outra pessoa te interrompe frequentemente? Bom, Camila, isso pode acontecer se você está falando e a pessoa está te interrompendo. E nesse momento é importante você estabelecer você ser um pouco mais direto, né? Você fala, olha, eu estou querendo montar aqui um raciocínio, estou querendo montar um ponto. Você me interrompendo, eu não consigo. Eu entendo o que você está querendo saber e se coloca no lugar da outra pessoa, no sentido de falar assim, olha, eu entendo o que você está dizendo, eu sei que você está querendo mais informações, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a oportunidade para você falar o que você quiser, mas deixa eu finalizar, então, o que eu preciso falar, concluir o meu raciocínio, e aí a gente trabalha nas suas dúvidas. Então, tenta puxar um compromisso. O que você acha? Então, assim, legal, você está cheio de dúvidas, eu sei, mas o que você acha da gente fazer o seguinte, eu vou concluir meu raciocínio, e assim que eu concluir, a gente começa a conversar sobre isso, a gente começa a ir por esse caminho e eu vou te responder. Então, o que você acha? Pode ser assim? E aí você começa a trazer ela mais
para o seu lado, porque não dá, se a pessoa te interrompe o tempo inteiro, a gente não consegue concluir o raciocínio. Aí tem uma outra pergunta aqui da Karine: acha que faz sentido procurar saber mais sobre a pessoa que queremos melhorar o relacionamento? Sem dúvida alguma. Por quê? A conexão, ela se faz de diversas formas. Então, como eu tinha falado, esse compartilhamento de conhecimento, de experiência, de vivência é extremamente importante dentro da conexão. Ora, agora, vamos imaginar uma vivência que você teve no passado, que você morou numa cidade onde a pessoa morou também. Isso é uma forma de conexão, porque vocês compartilham uma experiência passada. Não importa se você conhecia ela ou não. Agora, como você vai saber isso se você não sabe nada da pessoa? Então, é extremamente importante você saber mais sobre a pessoa para você criar conexão. Tem até um exemplo bem simples que eu costumo dar para os meus alunos, que é o seguinte: se você chega lá numa reunião, não conhece a pessoa, pode ser um cliente, um fornecedor, até alguém da empresa, e você chega na reunião e você começa a falar de futebol, você fala do seu time favorito, não, porque você viu o que aconteceu no fim de semana, que golaço, não sei o quê. Se o seu interlocutor não gosta de futebol, vamos imaginar que ele gosta de golfe, não gera conexão, você percebe? Ele fala assim, pô, esse cara é do futebol, eu sou do golfe, então nós somos pessoas que não tem nada a ver. E ele faz isso, é aquele gatilho mental que eu falei para vocês, é automático, tá? Ele não pensa nisso, ele não raciocina sobre isso. É uma coisa que acontece inconscientemente, acontece naturalmente. Então, ele chega e fala assim, pô, não, esse cara é do futebol, eu sou do golfe, então a gente não tem nada a ver um com o outro. Nesse momento, ele corta a conexão, e aí fica muito mais difícil de você conseguir. Agora, se você já sabe do que ele gosta, você não precisa falar que você gosta também, entendeu? Não é que se o cara gosta de golfe, você sabe que ele gosta de golfe, você vai chegar lá e vai falar que gosta de golfe, mesmo que você não goste. Não é isso, né? Você precisa ser realmente honesto, você precisa ser íntegro nesse relacionamento. Mas você vai evitar, se ele gosta de golfe, para que você vai falar de futebol? Você sabe que isso não vai gerar conexão. Então não adianta, são coisas que você vai evitar. E você vai buscar pontos comuns que vocês têm para gerar conexão. Agora, se você não conhece a outra pessoa, dificilmente você vai encontrar pontos comuns. Então não tem jeito. Certo? Acho que eram essas as perguntas. Também não tem mais nada. Bom, então tá. Acho que era isso mesmo. Bom, uma coisa interessante que eu queria deixar aqui como uma mensagem final. Muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas um pouco mais complicadas pela frente. E a gente tem dificuldade em gerar conexão com essas pessoas. O que você tem que fazer? Ora, gerar conexão é uma questão fundamental. Para você ser promovido, você vai precisar gerar conexão. E não adianta você começar a selecionar. Então, dentro da empresa, com esses eu me dou bem, com esses eu me dou mal. Não, as coisas não funcionam assim, né? Você vai precisar, de fato, ter conexão. E eu não estou falando que ter conexão é ser amigo íntimo de todo mundo. Não é nada disso. Ter conexão é você estabelecer uma forma mais fácil, mais tranquila de trabalhar com as outras pessoas. Você não precisa necessariamente ser amigo íntimo de todo mundo, mas você precisa estabelecer conexão. E muitas vezes que a gente pega pessoas um pouco mais difíceis, como a gente faz isso? A gente tem que mexer na nossa cabeça. Então, ao invés de ficar procurando os defeitos da outra pessoa, porque a gente acaba começando a procurar defeitos para justificar que a gente não vai criar conexão, faça ao contrário. Comece a buscar quais são os pontos positivos dessa outra pessoa. O que essa pessoa tem de bom que poderia me ajudar? Quando você muda o seu mindset, você vai começar a criar conexão de uma forma mais fácil. Porque você passa a parar de buscar justificativas para não se conectar e começa a encontrar coisas que você precisa para se conectar com ela. Então, pessoas difíceis vão aparecer. Isso não tem jeito. Agora, vamos buscar qual que é o lado bom dessas pessoas, travar a conexão nesse lado, porque isso vai te facilitar muito. Você não pode ter inimigos dentro da empresa, porque eles vão te sabotar, eles vão puxar o seu tapete. Então, não é por aí o caminho. Então,
ter conexão, criar conexão é fundamental para o sucesso da sua carreira. E você tem que fazer isso desde o primeiro contato. Não tem jeito. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha hoje para vocês. Então, já, por favor, vão dando o seu like aí, clica aí nesse coraçãozinho para quem está aí no Instagram, é isso aí, agora sim. E para quem está no YouTube também, dá seu like aí. Se você está no YouTube, por favor, aproveita, já se inscreva no meu canal. Eu quero pedir uma outra coisa. Quando será a próxima live? Sim. As minhas lives são todas as terças e quintas, às 19 horas. Toda semana, faça chuva ou faça sol. Estamos aqui às 7 horas, é difícil de fazer sol, né? Mas tudo bem. Então, toda terça e quinta, às 19 horas. Então, a próxima vai ser na terça-feira que vem, às 19 horas. E o que eu queria pedir para vocês, aproveitando que vocês estão aqui, as lives ficam gravadas, tá? Então, amanhã eu já disponibilizo a gravação da live de hoje. E, por favor, então, compartilhem. Se vocês conhecem alguém com quem vocês talvez estejam querendo gerar conexão, manda para essa pessoa. Então, compartilha. Vamos criar um ambiente muito mais colaborativo com isso. Então, se você conhece alguém, alguém que está querendo uma promoção, alguém que está buscando alguma coisa a mais, um aumento de salário ou qualquer coisa do gênero, compartilha essa live com ele. Ok? Então, tá bom, gente. Então, como eu disse, as lives são todas as terças e quintas às 19 horas. Então, a gente se vê na terça-feira às 19 horas. Até lá.